Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Chaka de Virgem na versão Revival 20º aniversário. É um relançamento do Chaka Revival, só que numa versão especial de 20º aniversário, tá? Item limitado Tamashii Web Shopping, significa que vai acabar mais rápido, vai ficar mais caro, o item já é lançado mais caro, tá? Então se você pensa ou cogita pegar essa peça, mano, pega rápido que, cara, já tá acabando esse item já. No Japão mesmo, já tá difícil de encontrar, galera. Item acabou de chegar aqui pra mim, né? Peguei lá com o Lei Hobby, vou indicar ele no finalzinho do vídeo aí, caso você queira, né, tentar a sorte de encontrar essa peça, porque rapidinho vai se tornar raro, tá? Independente das polêmicas. E pensa numa figura polêmica. E eu vou explicar o porquê pra vocês, tá? Bom, a gente vai fazer o comparativo aqui com o Chaka da primeira versão. O vídeo vai ficar bem completo, vou tirar todas as dúvidas de vocês e vamos começar aqui com a caixa, que eu sempre mostro, né, vem numa caixa parda, porque é um item Tamashii Web Shopping. Normalmente eles mandam nessa caixa parda aqui, tá? Então já vamos aqui tirar dessa caixa, deslacrar aqui e vamos lá. E olha aí, vai vindo uma... Olha isso, galera! Uma luva especial, comemorativa. Nossa, mas... Olha que caixa linda, galera. Uma arte aqui da Michi Rimeno, igual a caixa da Athena, do pack da Athena mais Saurikido e os V1 perolado. Segue o mesmo estilo, porque são tudo versões de 20º aniversário. Linda demais, né? Já fazer o comparativo aqui de caixas, para mostrar para vocês, olha como é que é, né? Isso aqui é uma luva, e isso aqui também é uma luva, né? São parecidas fotos, tá? Olha aí, ó. São bem parecidas, poses e tudo mais. Aqui que tá um pouquinho diferente, né? Ele tá lançando o ataque dele. Mas no geral é isso. Aí, tirando essa luva, vamos ver aqui que até eu tô meio que sem saber como é que é. Ah lá, aí não tem mais luva não. Ou seja, não tem essa Pandora Box aqui, tá? Não tem essa Pandora Box. O que é o charme dos Cavaleiros de Ouro, né? Enfim. Aí aqui é a mesma coisa praticamente. Ó, mesma coisa. Não muda nada. Tá? Pegaram os mesmos prints. Beleza? Então essa é a diferença. As caixas aqui por dentro você já conhece, né? A Pandora Box. Beleza? Então vou tirar aqui pra gente fazer um box do Chaka Revival 20º aniversário. Ele não tem diferença estética da primeira versão, tá? A não ser as colorações, tá? A coloração tem um pouquinho de diferença sim, da armadura. Até no Revival normal para a primeira versão. A única diferença que tem da primeira versão é mecânica, né? Que é a parte do cinto. Eles mudaram para ficar melhor o encaixe, porque todo mundo sabe que é o cinto ali do Chaka, primeira versão, se você olhar ele cai. Então essa é a diferença e eu vou mostrar para vocês, tá? Mas esteticamente não tem diferença a não ser a cor da armadura. Vamos lá. Ó, temos aqui a folhinha do Revival que eu estava precisando. Olha aí, mais um manual. Ai, Jesus. Nossa, vocês já estão vendo aí, né? Não dá nem para eu tirar aqui do brilho para poder comentar. Tá um brilho verde, como todo mundo sabe. Uma coisa agora para vocês. No expositor não aparece isso. Aqui tem uma luz aqui em cima, refletindo nas peças, onde, né, dá esse efeito. Mas eu vou dissertar um pouquinho sobre esse assunto já, tá? Provavelmente quando ele estiver montado. Beleza? Vou entrar nessa polêmica aí, vou conversar com vocês sobre e na hora certa, tá? Vamos ver os blisters aqui. Primeiro blister, a gente tem aqui a armadura, quase que na sua totalidade. O cloth, né? Aí no segundo blister, o object, parte da armadura, né, do tronco e do elmo, itens do object aqui, os pinos, a ombreira extra, a asa do anjinho,
terceiro blister, capa, cabelo, rostos e mãos. Uma pancada de mãos. Acho que o cavaleiro que mais tem mãos, né? E no outro blister, a base da Lotus e o rosário. A tampa da Lotus está aqui, ó. Que eu não tinha mostrado para vocês. Beleza? Então é isso tudo que acompanha o blister. Ele não tem diferença de organização de blister, tá? Se comparado com a versão Revival ou a primeira versão. É tudo igual à organização, tá? Mesma coisa. Beleza? Nossa, a diferença de coloração de object, né? Então segue a mesma organização, não muda nada. Quantidade de extras, tudo igual, tá? Muda nadinha. Então eu vou tirar ele do blister aqui pra gente ir pra montagem, tá? Segura aí. E vamos lá, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figura aqui. Começar com o manual. O manual tá normal, não tá 20º aniversário não. Só aqui que tá sendo mencionado, né? 20º aniversário version. Aí aqui dentro segue a montagem normal. Beleza? Do object e da figure. Aí temos a folha de fichário. Eu tava com medo de não vir, né? Tava com medo de só vir na versão Revival, mas está aqui. E já vamos colocar no seu devido lugar. Aí, ó, logo depois do Ioria. Prontinho. Olha isso, galera. Isso aqui é top, hein? E aí já vamos falar sobre a armadura, né? Não vamos perder tempo não, cara. Já explicar para vocês essa coloração aqui. Eu peguei duas partes aqui para exemplificar, a de metal e a de plástico. A de plástico chega a ser horrível, é pior que a de metal. O que acontece? Tudo começou lá, quem acompanha aqui já tá ligado, né? Tudo começou lá no Máscara da Morte. No Máscara da Morte, eles fizeram essa cagada aqui, né? Que colocaram a peça de plástico nessa coloração esverdeada, esmaltada, né? Parece que é esmaltada. E verde, aí ficou muito diferente da canela, que é de metal, né? O Milo também veio dessa forma, né? O metal, a coloração ainda padrão, da linha Clothmith e tudo mais, e a peças em plástico nesse tom esverdeado. E aí o que aconteceu? A galera reclamou pra caramba, tal. E aí, sabe como é que a Bandai resolveu? Ela resolveu pintar tudo dessa cor esverdeada. Mas não nesse Shaka. No Doku já tinha vindo assim, né? Já tava assim, aqui, ó. Isso aqui são as peças do Doku de Libra, tá? Olha lá, é a mesma coloração do Shaka. Só que não teve esse burbulho todo na internet, né? Olha lá, ó. É verde, ó. No Doku de Libra, a armadura... Eu não trouxe o Doku de Libra aqui porque ele está montado em forma de object, tá? Então eu trouxe duas partes aqui para vocês verem. Mas tá aí para mostrar para vocês que ele estava todo verde aí, ele todo montado. Então essa foi a solução para Bandai. Eu tenho ouvido alguns rumores, não é confirmação, tá? Mas que a pintura da Bandai estava horrorosa, sempre foi, né? Eu tenho até vídeo aqui falando que tem que usar luva, porque se encostar na pintura, na parte de plástico, com a mão sem luva, ela sai, a pintura sai, né? Igual, por exemplo, a Iores de Sagitário, essa aqui é a versão Revival. Galera, eu sou influenciador, trabalho com isso, então toda hora eu tô pegando neles para fazer comparativo e tudo mais. E aí, eu evito pegar na peça de plástico. Só que no Aioros, como ele tem asa, eu sempre pegava ele aqui assim, ó. Ó, sempre pegava ele assim, no peitoral e a parte de trás. Só que a parte de trás é de plástico. E aí olha o que acontece, ó. Perde a tinta toda, só de pegar, porque é uma peça de plástico e essa pintura sai só de você pegar, né? Então existia muito essa reclamação. E também algumas peças de plástico viram com alguns problemas, né? Igual o Canon de Gêmeos, que veio com aquele problema com a pintura veio rosé, no Mu, no chifre do Mu também. Então, parece que diante dessas reclamações, a Bandai resolveu trocar o tipo de pintura, né, colocando um verniz, sei lá, a mais, que ficou nesse tom aqui, né? Trocou a pintura e ficou nesse tom. E aí, para as partes de metal é mais resistente. Mas aí, para não ficar essa discrepância, eles colocaram né, a parte de metal também nessa coloração. Enfim, isso é um rumor, não é confirmado pela Bandai, tá? Mas, enfim,
É o que eu tô achando que aconteceu. E uma coisa que eu vi várias pessoas defendendo, que na iluminação padrão do expositor ali na sala, não aparece muito essa luz. Tá esse verde aqui, esse brilho verde, porque tem uma luz direta aqui, né? Por exemplo, aqui a luz aqui que eu tenho, que eu uso para gravar, né? Olha que coisa horrível, galera. E aí dá esse reflexo aqui. Realmente, de verdade, galera, no expositor lá de dia, quando não tem nenhuma luz, né, que não seja natural, influenciando, não aparece esse tom tão esverdeado como está aqui. A parte de metal é quase nula e a parte de plástico não dá para ver direito, tá? Mas está ali. Porém, galera, cara, quando você vai tirar uma foto, aí tem o flash, alguma coisa assim, ou você vai gravar, ou você vai fazer sei lá, tirar uma foto para poder colocar no Instagram, e aí vai aparecer esse brilho aqui. Eu acho que teria que atender todo o público, né? Dificilmente você não tira uma foto da sua coleção, galera. Dificilmente. Dificilmente você não faz um conteúdo, faz um videozinho, e aí coloca uma iluminação melhor para poder gravar o vídeo, né? Então, acho que isso não é desculpa. No expositor não aparece. Mas, sabe, eu tô gravando vídeo, eu tô tirando foto, e aí nessas fotos tem que ficar verde? Não, não é desculpa, sabe? Eu vou mostrar no finalzinho esse chakra lá no expositor para vocês verem o que eu tô falando, tá? Eu vou tentar não colocar nenhum tipo de iluminação. Bom, isso aqui fica uma explicação sobre essa coloração, tá? E vamos continuar aqui. Vem aqui 2 rosários, né, com posições diferentes, né? Esse aqui mais caído, esse aqui mais esvoaçante e já pegando alguns espectros. Uma cacetada de mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de mãos, tá? Lembrando que alguns pares já são juntos aqui para fazer algumas poses específicas, tá? Isso aqui é sensacional. Cabelinho para usar com elmo. Nem mostrei aqui o object direito para vocês, né? Olha aí. Caraca, que coloração é essa, mano? A capa tá aqui, tá? A armadura tá aqui do lado pra gente fazer a montagem. Aí vamos ver as faces. As faces não muda nada, tá? Padrão. Face neutra, olhos abertos. Expressão de ataque com olhos abertos. Olhos fechados, expressão de ataque. Olhos fechados com um sorrisinho. E aqui a Head Sculpt com olhos fechados e uma face mais neutra. Cabelos impecáveis, sem rebarbas, nível Bandai. Isso aqui é muito bom, tá? Tá aqui o corpo dele, coloração normal, não mudou nada, tá? Tá rígido. A parte do corpo aqui não tem reclamação nenhuma, né? E aí vamos para a montagem, né? Vamos montar aqui e aí eu falo para vocês como é que foi a montagem. Vou só mostrar aqui a diferença do cinto para a galera entender melhor. Era o que eu estava mais ansioso por essa peça, é isso, né? A vantagem dessa peça para a primeira versão. A encaixe do cinto é diferente, ó. Aí não vai ficar caindo. Deixa eu pegar ali para vocês verem. Esse encaixe aqui, ele sai à toa, galera. Olha como é que é o encaixe. Tá vendo? É assim. Ali, ó. Aí, a primeira versão, Revival. Tá vendo? Essa é a diferença mecânica de cada cloth, né? O restante só troca realmente coloração. E aí, vamos seguir para a montagem então. Vamos lá. Pronto, galera, eu vou desacelerar essa parte aqui para explicar para vocês que a parte da ombreira é ruim, né? Temos 2 ombreiras aqui, né? Essa aqui sem estar se mexendo, né? Sem poder fazer articulação.
que a gente usa para botar no, por exemplo, aqui, tá? E essa aqui que tem articulação. Aí para usar essa aqui que tem articulação, que é melhor, né? Caso a gente queira fazer alguma coisa, você tem que tirar isso aqui antes. Para poder usar com a capa, né? Esqueci de mencionar. Eu vou usar com a capa, então eu tenho que tirar isso aqui. Tá? Se eu não for usar com a capa, permanece isso aqui. E aí você vem com esse pino extra que tá aqui na caixa, tá? Do lado desse pino aqui, que é para usar sem a capa com essa ombreira aqui, né? Essa ombreira aqui sem a capa é esse pino aqui, beleza? Essa ombreira sem a capa é com o pino que já estava aqui dentro. E agora vamos usar essa ombreira aqui com a capa. Aqui você pega esse pino aqui e encaixa aqui, para ficar desse jeito aqui, beleza? E aonde você encaixa a capa primeiro. Pronto. E aí vem a ombreira por cima. Como eu tirei aquele pino, a capa já fez o encaixe do pino já. Então a ombreira fica só por cima aqui, né? Vamos lá. Encaixa aqui. Show. Aí essa pontinha aqui você encaixa lá naquele pino lá. Tá vendo? Aí você vai ter que ir manobrando, né? Encaixa aqui primeiro. Encaixou. Aí você encaixa aqui. Fecha aqui, né? É difícil sim, galera. Não é tarefa tranquila, não. Por isso que eu até preferi não fazer rápido. Ó, encaixou. E aí faz o fechamento aqui. Pronto. Agora é só ajeitar aqui. E aí como é que ficou? Ó, galera. Aí aqui, tá vendo? Por cima da capa. Beleza? Então ficou assim. Montagem tranquila, ó, do cinto. Não cai de jeito nenhum. Muito tranquila, né? Só difícil aqui é a engenharia da ombreira. No resto, não cai nada. Pô, esqueci o ombro aqui, mano. Dei mole. E agora? Vamos ver se consigo colocar daqui. Foi. Agora vamos pro outro. Isso aqui tu monta antes, né? Pronto, coloquei. Cometa esse erro não, galera. Porque eu tive até que dar um pause aqui para colocar. Essa parte aqui você coloca primeiro, tá? Então, vamos lá. Para praticamente concluir a montagem aqui, já que muita gente gosta do Chaka sem o elbow. Vamos lá. Encaixou? Já foi. É, galera, tá aí. Chaka de verde. É, de virgem. Tá pescoçudo, calma aí. Agora foi. É, galera. Aí. Pô, o Colof é lindo, cara, não tenho o que dizer. Mas o que deixa a desejar realmente é essa nova pintura da Bandai, que agora é padrão, tá? Não adianta. Reclamar vai ser loucura, porque vai ser assim a partir de agora. Aí cabe você querer comprar ou não, tá? Até se Ceia de Sagitário aí, novo, é com essa pintura, galera. Não tem mais jeito, não. É isso, é daqui pra panela, como dizem aí. Vamos colocar o elmo? Aí o elmo, ó. Só essa coloração aqui ainda, eles não deixam verde, não. Aquele ouro branco, né? Só o ouro mesmo. Putz. Inacreditável, né? Agora pensando aqui, se eles não colocaram esse verde nesse ouro branco, que esse verde é a solução do problema do descasque, né? Segundo mais línguas. Se não colocaram no ouro branco, o ouro branco vai descascar então com facilidade? Não faz sentido, né? E vamos lá? Vou lá, galera. É isso. Colof é lindo, Chaka é o Chaka, mas é isso. Pelo menos o problema do meu cinto foi resolvido. Deixa eu colocar o outro aqui do lado para você ver nessa iluminação, porque eu vou trocar de iluminação, né? Vou colocar outro cenário.
mas só para a gente ver nos dois cenários, tá? Olha, e aqui até que não tá tão visível assim, né? Olha aí. Aqui em mãos, por exemplo, aqui em mãos com ele montado não tá dando tanta diferença não, mas tem, né? É óbvio que a primeira versão é mais bonita a coloração. No elmo, principalmente, no elmo tá horrível aqui na parte de plástico, né? No metal, a diferença é pouca, galera. Realmente. Mas ainda tem diferença. E como o abdômen é totalmente tapado pela ombreira, a gente fica só naquele verde mesmo no elmo. Nas pontinhas ali do elmo, né, na verdade. Bom, vou trocar de cenário aí, tá? Vou fazer um take de pose e aí eu vou para as considerações finais desse Chakra de Virgem aqui, que, cara, é um cloth perfeito, só estragaram ele mesmo com a pintura. Fazer o quê? Vamos pro take de pose. Maligna vai desaparecer diante da luz divina! Tesouro do céu! E tá aí, galera, aquele comparativo essencial entre a versão 20º aniversário, tá, e a primeira versão, beleza? Eu não vou falar nada sobre diferença a não ser a cor, tá? Porque a única diferença que tem mesmo é a questão do cinto, tá? Aquela mudança que teve aqui, beleza? A versão Revival e a versão 20º aniversário é bem melhor a montagem em si, tá? Do cinto. Pô, para fazer a pose da Lotus é perfeita, tá? É a única diferença que na versão Revival ou 20º aniversário tá melhor, tá? Agora, se comparar a versão 20º aniversário e a versão Revival, não tem diferença estética ou mecânica. Então, só vamos falar aqui da coloração. Bom, galera, vocês estão vendo aí que nesse cenário aqui já melhorou um pouco aquele esverdeado. Mesmo assim, ainda tá. Então, realmente, depende ali do ambiente, depende da luz que você está colocando em cima do item, tá? Mas ainda está verde, beleza? A gente vê mais diferença ali na parte de plástico do elmo, né? Ainda bem que a parte de plástico ali do abdômen é bem escondida, senão estaria, né, evidenciando esse verde. Ó, deixa eu pegar a câmera aqui para vocês verem. Olha esse elmo, galera. Nossa, mano, não tem como, cara. É muito esverdeado. Olha que beleza de cor que é isso aqui. Na primeira versão. Uma coisa que eu reparei é, olha isso aqui, galera. Tá manchado o meu... Tá vendo essa mancha aqui arredondada? O meu veio manchado, galera. Olha isso, que feio. Além do problema da coloração, ainda veio problema de qualidade de pintura que foi nessa peça aqui, não sei o que aconteceu. Que estranho, cara, olha lá. Putz, mano, na moral, tenho o que dizer não, galera. Aí a questão do protetor de punho, que é de plástico, né? Galera, é isso. É isso. Versão em coloração. A primeira versão é bem melhor, né?
Então vamos para as considerações finais aqui da figura, galera. Peças de metal e de plástico. Plástico segue a mesma coisa. Plástico é o elmo, o protetor de punho, o abdômen e só. O resto é tudo de metal. A montagem é melhor que a primeira versão, né? É muito boa. O design é o mesmo que a gente já conhece. Resumidamente, galera, essa figura é perfeita a não ser a coloração, tá? Como eu já disse, mas só com iluminação, só com, né, com flash, cara, mas a gente vai querer tirar foto da nossa coleção. E ainda assim, dependendo da iluminação do expositor, acaba evidenciando esse esverdeado. Então, cara, não tem como. Eu vou tirar ponto só dessa pintura, né? Vou tirar um ponto da pintura, né? Fazer o quê? O resto, o Cloth é perfeito. Enfim, galera, nota 9. Eu, ainda falando aqui na pintura, se foi realmente uma questão de melhorar a qualidade da pintura, não sei se essa seria uma saída ideal, né? Empresas paralelas têm uma pintura que não sai tão fácil assim, né? E eles conseguem fazer uma coloração bonita, dourada assim, não esverdeada. Então, por que a Bandai não conseguiria fazer? Não sei. Para mim não é desculpa. No expositor, eu vou mostrar para vocês aí um take de lá no expositor. Não vai demonstrar muito, mas de qualquer forma a primeira versão ainda é melhor. Anos depois e a coloração da primeira versão é melhor, então, sei lá, não tem desculpa. Enfim, eu comprei essa figura aqui com o Lei Hobby, tá? Se você quiser comprar essa figura, independente das críticas que eu tenho aqui sobre a coloração, se você quiser, se você não tem um Chaka, já que o Chaka é muito difícil de achar, chama aí, @leihob lá no Instagram, segue ele lá. Obrigado, Lei, por me mandar essa figura aqui. Ele me mandou no dia do lançamento, por isso que chegou rápido aqui no Brasil para gravar a review para vocês, tá? Ó, tô deixando aí o take aí lá no meu expositor, tá? Eu tirei a iluminação, né? Não tá. Eu tentei fazer com uma iluminação natural para você ver como é que fica e é isso. Dá para ver um pouquinho do verde ali, mas nem tanto. Se camufla perto dos outros gold ali. Enfim, é o que eu tenho para apresentar para vocês aí. E aí você decide se pega ou não, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Se inscreve no canal. Me fala o que você achou dessa figura. Me fala se você vai pegar independente dessa circunstância. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!